Graça e paz, família de Deus. Vamos continuar aqui o livro de Mateus. Hoje vamos dar início ao capítulo 22 e temos observado aqui alguns ensinamentos profundos da parte de Jesus para nossas vidas e temos que estar atento aos ensinamentos do Senhor para que a gente não seja encontrado na mesma condição que os fariseus estavam ali naquele momento em que Jesus repreendeu. Nós vemos no capítulo 21, quando Jesus, por exemplo, dá a ordem para que a figueira se tornasse seca. E por quê? Porque ela não tinha frutos para apresentar a Jesus, ela estava ali com suas folhas bonitas, aparentemente perfeitas, mas no entanto não tinha frutos. E Jesus disse naquele mesmo capítulo, então, que para os judeus, que o reino de Deus seria tirado deles e seria dado a um povo que daria frutos adequados no tempo certo. E nós sabemos que esse povo que daria fruto no tempo certo é um povo que não estava incluído em uma situação geográfica, que fazia parte daquela nação, que teria nascido dentro de um ambiente geográfico ali favorável, pelo menos na mente dos judeus, que era isso. Então nós temos que aprender com Jesus aqui até onde o Senhor quer nos levar com esses ensinamentos. E observemos que nessa parábola, logo no início do capítulo 22, na parábola do banquete de casamento, Jesus disse que um rei fez um banquete, preparou um banquete para o casamento do seu filho, e ele então mandou convidar algumas pessoas, e essas pessoas rejeitaram o convite de Jesus. E nós sabemos que aqui Jesus estava falando dos fariseus, principalmente, daqueles que faziam parte da nação de Judá e que rejeitaram a Jesus. Então a Bíblia diz que esse rei mandou o seu exército ir lá e queimar e destruir a cidade e essas pessoas que rejeitaram o seu convite. Nós sabemos aqui que Jesus já começa falando do dia do juízo, que haverá um juízo e aqueles que rejeitam a Cristo sofrerão essa pena, sofrerão o dano da sua incredulidade em rejeitar a Jesus. Observe que quando a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia diz que do pecado é porque não creram em mim. O maior pecado que uma pessoa pode cometer é não crer em Jesus. É não crer que ele é o Filho de Deus e não crer que ele foi enviado como o Messias para nos salvar da condenação por causa dos nossos pecados. Esse é o pior pecado que a pessoa pode cometer e talvez os outros sejam apenas atitudes pecaminosas recorrentes ou decorrentes desse pecado. Não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então essas pessoas rejeitaram a Jesus. Então a Bíblia diz que depois disso, dar a ordem para que essas pessoas fossem destruídas, o rei deu a ordem aos seus servos para que chamasse outras pessoas. E aqui observamos que a Bíblia diz que ele mandou chamar pessoas boas e ruins. Ou seja, Deus deu a oportunidade a todos, não era mais apenas aquele povo que inicialmente ele tinha escolhido, como eu digo aqui, inicialmente, não exclusivamente, porque o Senhor tinha escolhido o povo de Judá, ou os israelitas, né? Vamos dizer que primeiro eram os israelitas, depois acabou se tornando apenas os judeus. Na verdade, Deus tinha chamado aquele povo não de maneira exclusiva, mas como os primeiros, para que eles pudessem ser sinais da existência de um rei, de um Deus e de um reino para as outras nações. Esse era o propósito de Deus. Mas enfim, então, o rei manda chamar outras pessoas, e essas pessoas significam os gentios, de todos os povos, tribos, línguas e nações. O Senhor deu a oportunidade a todos. E, no entanto, nós vemos aqui que, quando estavam no banquete, esse rei chegou e entrou na festa e ele observou uma pessoa que não estava com a roupa adequada para a festa. E aqui nós temos que observar algo muito importante. Não é porque a salvação foi estendida a todos, e muitas vezes nós equivocamos ao entender a graça de Deus, porque a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e muitas pessoas pegam esse tipo de fala para achar que pode viver de qualquer maneira, por causa dessa fala, mas temos que dar sequência na leitura. Logo na sequência da leitura, da escrita, o autor diz o seguinte, Paulo diz, né? É porque então nós estamos na graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos viver no pecado? O próprio autor, o apóstolo Paulo, responde: é claro que não. Porque se nós somos transformados e alcançados pelo Senhor, nós não vamos mais permitir que o pecado domine nossas vidas. Porque a graça, ela nos perdoa, mas ela também nos transforma, nos purifica. Então, quando esse homem percebeu ali que aquele homem tinha recebido o convite, tinha aceitado o convite, mas não estava vestido adequadamente, não estava preparado para estar naquele lugar,
A Bíblia diz que o rei mandou pegar aquele homem, amarrá-lo e lançá-lo fora, no lugar onde haveria choro e ranger de dente. Nós sabemos que esse lugar, quando citado nas Escrituras, se refere à condenação. E nós temos que estar atento aqui, sim, que o Senhor nos dá a oportunidade a todas as pessoas, pessoas talvez que a nós mesmos, como foi dito no versículo, aliás, no capítulo 21, que o Senhor disse lá que talvez até as prostitutas e os publicanos entrariam no reino dos céus primeiro que os fariseus. O Senhor dá a oportunidade a cada um de nós, mas nós temos que entender que nós precisamos nos submeter ao Senhor para que Ele nos transforme, para que Ele nos purifique e nos torne capazes, pela graça do Senhor e pela transformação que Ele faz em nós, aptos a estarmos realmente nesse banquete. Esse banquete significa o dia da salvação. E nesse dia devemos ser encontrados em santidade. Devemos ser encontrados, purificados pelo poder que há no Espírito Santo. Devemos estar atentos para que a gente não esteja se apresentando nesse dia de qualquer forma. Sim, nós estamos debaixo da graça, mas como eu disse, a graça também, ela não só nos salva, mas ela também nos purifica, ela perdoa os nossos pecados, nós somos purificados por uma atitude que não éramos merecedores, é uma atitude da graça de Deus. No entanto, temos que estar atento que isso não significa, não nos dá a oportunidade ou a condição de acharmos que podemos entrar lá de qualquer maneira. Nós sabemos que Jesus mesmo disse, ele não veio para salvar os justos, mas os pecadores. Não veio para chamar os sãos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio para produzir transformação em nossas vidas. E mesmo que nós sejamos essa segunda turma que foi chamado para esse banquete, nós precisamos nos submeter a essa transformação, a essa purificação e essa santificação que vem da parte de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Esse é um requisito para que nós possamos estar diante do Senhor naquele dia. E essa santificação, ela não pode ser produzida por nós mesmos, ela é produzida pelo Senhor, ou seja, aquele mesmo que nos convida, ele nos dá a condição de estarmos limpos e preparados e recebermos as vestes para estarmos aptos a estar nessa festa. Então tudo foi provido por ele, cabe a nós nos apropriarmos disso pela fé e nos engajarmos num projeto de preparação para estarmos naquele dia, estarmos aptos naquele dia a ser encontrados como pessoas que estão realmente adequadas para esse banquete. Esse banquete ele é oferecido a todos. E o interessante é que esse trecho desse capítulo termina com a seguinte fala: muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Muitos serão chamados, esse convite foi feito a todos. Mas quantos estão preparados para entrar nessa festa e serem encontrados com as vestes adequadas para estar ali? Diante dessa fala do próprio Cristo, na finalização dessa parábola, entendemos que são poucos, mas que eu e você estejamos entre esses poucos que realmente são os escolhidos, que fomos chamados e escolhidos, que fomos chamados e aceitamos o convite e nos preparamos para estar naquele dia, nos preparando, buscando santidade, buscando purificação e retidão diante de Deus. E como disse, tudo isso promovido pelo Espírito Santo e não por nós mesmos, porque nós somos incapazes. A Bíblia diz que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Mas o Senhor nos purifica de toda a iniquidade. O Senhor nos torna aptos a estarmos nesse banquete. E tudo isso nós temos que nos apropriar disso pela fé e vivermos pela fé, vivermos em fidelidade ao Senhor de acordo com aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Entenda você que já aceitou a Cristo, você que entendeu esse convite, que aceitou esse convite e está ansioso para que chegue esse dia, você esteja realmente vigiando e se preparando para que você seja encontrado apto para estar naquele banquete com as vestes adequadas. Você que talvez ainda não recebeu esse convite, não respondeu sim a esse convite, o Senhor está te dando a oportunidade hoje. O Senhor te convida para estar nesse banquete. E o Senhor, ao te convidar, Ele preparou para você novas vestes, Ele preparou para você uma veste limpa, lavada no sangue do Cordeiro, lavadas por Jesus lá na cruz do Calvário, onde toda a cédula que existia contra nós, toda a cédula do pecado foi rasgada na cruz. E ele então, a partir daquele momento, deu início a um processo de santificação. Um processo de santificação que ele é contínuo até o dia da vinda do Senhor Jesus, até o dia que chegaremos nesse banquete. Mas tudo isso já foi provido pelo Senhor. Cabe a nós nos submetermos, apropriarmos desse benefício, nos submetendo ao Senhor e ao processo de transformação que Ele tem para nossas vidas. Então a palavra do Senhor, ela é tanto para nós, os que já cremos, e tanto para aqueles que um dia vão crer. Eu não sei
quantas pessoas vão ouvir essa mensagem, em que tempo vão ouvir essa mensagem. Eu sei que o mesmo Deus que salva hoje é o Deus que vai salvar você no futuro, é o mesmo Deus que vai salvar as pessoas anos para frente que talvez um dia ouçam essa mensagem. O mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que ama as pessoas, o mesmo Deus que continua agindo e salvando pessoas, quer salvar a todos nós e nos dá essa condição pelo sacrifício que foi feito na cruz. Eu gostaria de fazer uma oração para todos nós nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te damos graças, te bendizemos, porque lá na cruz foi nos dado, ó Pai, o direito e o privilégio de estarmos nesse banquete. E lá na cruz também, o Senhor nos deu a oportunidade e a condição de nos apropriarmos de novas vestes, de sermos santificados e purificados pelo Senhor. E o Senhor, sabemos que o Senhor requer de nós que nós nos submetamos a esse processo de purificação e de santificação que foi dado início no momento em que recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e que continuará até o dia que o Senhor vier nos buscar. Que nós possamos nos submeter a esse processo, submeter ao Senhor, desejarmos essa santidade, buscarmos essa santidade no Senhor e que nada nos impeça, Pai, de desfrutarmos desse benefício que nos foi conquistado por intermédio de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a força do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele esteja sempre conosco, nos ajudando e nos dando força, e que todos nós possamos estar preparados. E no dia daquele banquete, o Senhor possa olhar para nós e ver em nós que estamos com as vestes adequadas para estarmos naquele banquete. Tudo isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor mantenha as suas vestes limpas a cada dia, purificadas, que haja a disposição no seu coração de ser santificado a cada dia pelo Senhor e pelo Espírito Santo, e que em nome de Jesus possamos nos encontrar um dia nesse banquete maravilhoso que foi preparado para todos aqueles que creem no Senhor. Amém? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que você possa também de alguma forma contribuir para o crescimento desse canal, deixando o seu joinha, o seu comentário. Que se você não é inscrito no canal, você possa se inscrever e juntos possamos perseverar nessa jornada até o dia da vinda de Jesus. Deus abençoe.